se encontra com Leite para discutir aliança eleitoral em 2022 entre autores de manifesto Meno dia 14 de abril de 2021 Meno Poder Meno Folha. Conversa busca afunilar acordo sobre candidatura em grupo de 6 presidenciáveis que lançou texto pró-democracia. O apresentador Luciano Huck, sem partido, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 2 dos 6 presidenciáveis de oposição a Jair Bolsonaro sem partido que lançaram um manifesto pró-democracia, se encontram nesta quarta-feira 14 para discutir as eleições de 2022. A conversa, em Porto Alegre, é mais um passo na direção de uma possível aliança eleitoral de nomes da direita à centro-esquerda que tentam evitar a polarização entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula PT. Além da dupla, o grupo que busca confluência para a corrida presidencial inclui Ciro Gomes, João Doria, Luiz Henrique Mandetta e João Amoedo Novo. Como mostrou a Folha, o sexteto acumula divergências e rusgas do passado, mas converge na resistência à dicotomia Bolsonaro-Lula. No dia 31 de março, quando o golpe que instaurou a ditadura militar 1964-1985 completou 57 anos, os 6 publicaram o Manifesto pela Consciência Democrática. Eles afirmaram no texto, em recado, para Bolsonaro, que a democracia está ameaçada e conclamaram uma soma de forças para defendê-la. Foi também a primeira vez que o se colocou indiretamente na condição de presidenciável para o pleito do ano que vem, algo que evita confirmar abertamente. O apresentador da TV Globo quase foi candidato na eleição presidencial de 2018, mas acabou recuando. Desta vez, vem entabulando conversas com partidos e líderes políticos, mas sem se declarar pré-candidato e dizendo que deseja contribuir com a saída do país da crise. O titular do programa Caldeirão do Huck não é filiado a partido, mas tem pontes com siglas como Cidadania, DEM-EPS. O encontro desta quarta é parte dos esforços para garantir o envolvimento do PIS na construção de coligação que una o grupo batizado de Polo Democrático. O gaúcho anunciou a intenção de disputar as prévias do PIS para definir um nome para 2022, entrando em choque com os planos de Doria, segundo aliados que acompanham as articulações. A conversa também será um gesto ao senador tucano Tasso Gereissatice, membro da ala tradicional do PIS. Tasso é entusiasta do nome de Leite e vem declarando publicamente apoio à participação dele no debate sobre candidatura. O senador também se coloca favoravelmente à pacificação do que chama de centro político em torno de um único projeto. O discurso envolvidos nas discussões é o de que o candidato ao Planalto deverá ser aquele que reunir as melhores condições para ser competitivo. Internamente, políticos defendem que o campo fragmentado entre Bolsonaro e Lula não desperdice energias dividindo-se em mais de uma chapa. O que Leite se aproximaram nos últimos anos e já trocaram elogios publicamente. No início de março, o governador gaúcho participou ao lado do comunicador de um evento virtual do Renova, escola de formação de candidatos da qual o apresentador é um dos conselheiros. O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, fez críticas ao nesta quinta-feira 15 em uma rede social, ao cobrar que o apresentador exponha de forma transparente suas ideias sobre o Brasil, já que vem despontando como presidenciável. O PSOL poderá ter candidato próprio ou apoiar Lula. Todos fazem política nos bastidores. Não critico por ir ao Rio Grande do Sul cuidar da sua pré-candidatura, mas quando saberemos o que ele pensa sobre o teto de gastos, o financiamento do SUS, a política externa, a dívida pública, a relação entre os poderes, em particular, com o Congresso, escreveu: quem quer ser presidente do Brasil, tem que se expor. Eu quero ter o direito de explorar minhas diferenças com, disse Medeiros. A organização do manifesto partiu do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Na semana passada, ele disse à reportagem que a evolução da iniciativa para uma aliança no campo eleitoral dependeria do andamento das conversas entre os envolvidos, o que começa a se desenrolar agora com mais vigor. Afora o propalado respeito às regras democráticas, poucos traços ligam. Por exemplo, 2 nomes que estão nas pontas do sexteto: o liberal convicto Amoedo, que votou em Bolsonaro no segundo turno de 2018, e o centro-esquerdista Ciro, que já foi ministro de Lula, e hoje se opõe ao ex-presidente. O ex-juiz Sergio Moro, que é cotado como presidenciável, também participa dos debates e integra o núcleo que resolveu divulgar o texto. Ele foi convidado a endossar o documento, mas declinou alegando razões contratuais com a consultoria Alvarez e Marçal, para a qual trabalha. No quesito críticas, Ciro é talvez o recordista, com histórico de ataques desferidos contra praticamente todos os novos companheiros. Sua bronca com Doria foi parar nos tribunais. O ex-ministro já usou termos como farsante e picareta completo para se referir ao governador de São Paulo. O empresário e ex-banqueiro Amoedo, que, como o pedetista, concorreu na eleição de 2018, também virou alvo dele durante a campanha e rebateu, falando que Ciro precisava conhecer um pouco mais sobre economia. Já Mandetta e Leite soam mais agregadores, sem tantas arestas internas. No caso do gaúcho, a aventura presidencial depende, antes de tudo, de uma solução no PIS, com a definição sobre
sobre o nome dele, ou auditoria, que desde 2019 vinha sendo tratado como virtual presidenciável do tucanato, o único que desfruta de situação confortável dentro de sua legenda e Ciro, hoje sem maiores óbices a seu nome entre os correligionários. A plataforma mínima que une o sexteto está fundamentada, basicamente, no antipetismo e no antibolsonarismo, à exceção de Ciro. Todos são identificados na opinião pública como simpatizantes de Bolsonaro no segundo turno de 2018, embora hoje se declarem na oposição ao mandatário. O caso mais emblemático é a auditoria, que se elegeu na onda da dobradinha Bolsodoria e rompeu com o presidente no ano seguinte, iniciando um antagonismo que se aprofundaria com as discordâncias nas medidas de combate à pandemia do novo coronavírus e a politização do tema das vacinas. A receita desejável para atenuar a crise sanitária causada pelo vírus e outro ponto pacífico entre os subscreventes do manifesto. Todos pregam obediência às recomendações científicas, o que os coloca em campo oposto ao de Bolsonaro, que nega a gravidade da doença e sabota ações preventivas. É o político que acumula mais arestas com os outros membros do grupo, tanto por diferenças ideológicas, quanto por rusgas do passado. Foi processado por Doria por chamá-lo de farsante, lobista e picareta e dizer que o tucano está sempre engomadinho com o beiço cheio de botox. Já provocou, dizendo que estagiário não pode ser eleito presidente, e afirmou que Mandetta, quando era ministro, agia como um carrapato e não teve a dignidade de renunciar ao cargo após uns embates com Bolsonaro. Defensor de uma linha desenvolvimentista, acredita no Estado forte, com o setor público como indutor do crescimento econômico e a iniciativa privada no papel de parceira. Trabalha, desde que assumiu o governo de São Paulo, para se projetar como principal alternativa de centro, mas, diante das dificuldades, passou a fazer recuos táticos e se mostrar disposto a, inclusive, abrir mão do plano de candidatura presidencial. Rivaliza com o na briga para ver quem ficará com a vaga de candidato moderado. Embora pessoalmente tenham relação amistosa, disputou holofotes com o novato no Fórum Econômico Mundial, na Suíça, em 2019 e em 2020. Também concorre com o na preferência de Fernando Henrique Cardoso, entusiasta do apresentador. Tem visão liberal da economia, um dos fatores que o levaram a apoiar Bolsonaro, por causa das políticas do ministro Paulo Guedes. Nos últimos tempos, atenuou o discurso e ampliou ações de fundo social. Fez críticas a Ciro por causa do atrito com a deputada federal Tabata Amaral, eleita com a ajuda da Escola de Candidatos Renova, que foi criada com o apoio de Tabata contrariou o partido ao votar a favor da reforma da Previdência. Em entrevista à Folha na época, ele rebateu a declaração de Ciro de que os grupos independentes são partidos clandestinos e indicou desaprovar a conduta do pedetista no episódio. Na pauta de costumes, está mais à esquerda que Doria. Leite e Mandetta em temas como segurança pública, drogas e gênero. Já se colocou, por exemplo, favorável a uma revisão da política de guerra às drogas, que considera ser falha em assuntos econômicos. Sugere ter um perfil liberal light, repetindo o bordão de que o governo, idealmente, precisa ser eficiente e afetivo, sem descuidar de políticas de combate à desigualdade, sem maiores polêmicas no currículo. Desponta como a figura mais agregadora do grupo, tanto é que coube a ele, após ter a ideia de produzir o manifesto, procuraram os demais signatários e formar o grupo de WhatsApp. Embora tenha feito parte da equipe de Bolsonaro, tornou-se uma das vozes críticas ao presidente, especialmente no enfrentamento à pandemia. Em 2016, como deputado federal por Mato Grosso do Sul, apoiou o impeachment da presidente Dilma Rousseff PT, decisão que Ciro considera ter sido um golpe parlamentar. Tanto o líder do PT quanto Doria vê cortejando o DEM de olho no apoio do partido. Na seara econômica, concorda com a agenda de reformas, de perfil descrito como conservador, encampou pautas corporativistas de sua categoria, a dos médicos. Esse notabilizou como opositor do programa Mais Médicos, implementado no governo do PT. Teve embates com Ciro na campanha presidencial de 2018, que ambos disputaram, depois que o pedetista fez referência ao patrimônio declarado de real 425 milhões do candidato do Novo e disse que ele vive com mais da metade disso em renda fixa e vive falando mal do Estado. Amoedo respondeu que Ciro precisava conhecer um pouco mais sobre economia. Uma das regras de seu partido é a recusa em receber verbas públicas para campanhas eleitorais, o que pode ser um obstáculo em eventuais coligações com outras legendas. Liberal convicto, acredita que o Estado não deve administrar empresas e precisa atuar apenas em setores que forem essenciais para o cidadão, como saúde e educação. Aprofundou o racha interno no PS ao se lançar como presidenciável e anunciar que disputaria as prévias do partido para escolher seu representante em 2022. Com isso, criou um obstáculo a mais para Doria, que dava como certo o apoio majoritário da legenda ao seu projeto de candidatura nacional. Com discurso moderado, já se mostrou aberto a diálogo com diferentes correntes, ficou próximo de, por exemplo, e foi um dos primeiros governadores a lamentarem a saída de Mandetta do Ministério da Saúde. Em abril de 2020, liberal em assuntos econômicos, tem visão favorável ao setor privado e, como governador, comprou briga com sindicatos.
anos. Levou privatizações adiante e aprovou um projeto de austeridade fiscal que modificou a previdência no estado. Também pode baixar nosso aplicativo gratuito na Apple Store ou na Google Play para receber alertas das principais notícias do dia. Mais de 180 reportagens e análises publicadas a cada dia. Um time com mais de 120 colunistas. Um jornalismo profissional que fiscaliza o poder público. Veicula notícias proveitosas e inspiradoras. Faz contraponto à intolerância das redes sociais e traça uma linha clara entre verdade e mentira. Quanto custa ajudar a produzir esse conteúdo? Confirma troca de chefe que confrontou Salles. E oposição cobra apuração. Veja cronologia da crise. Em Live. Bolsonaro comenta a decisão dos sobre Lula. Fala de 2022 e faz alertas e comparações sobre petista. Falta de regras federais para definir grupos com comorbidades e temor sobre suprimento da Fiocruz preocupam. Senadores calculam que Omar Aziz pode ter maioria dos votos para presidir comissão, mas enfrenta resistência. Copyright Folha de S. Paulo. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folha Press. Fonte do texto: folha.ou.com.br.